Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Os dias estão a mudar, os dias estão a ficar, como costuma dizer, mais pequenos e por isso menos tempo de sol. Já sentimos também que as noites estão a refrescar, as manhãs estão bem, não obstante os dias ainda terem boa temperatura. No entanto, ainda estamos em período de férias, pois neste último fim de semana sentiu-se a intensidade do trânsito, tanto daqueles que entravam agora no seu período de férias, descendo para algumas praias do litoral alentejano, mas sobretudo do Algarve, e também, já em sentido contrário, aqueles que regressavam já do período de férias às suas casas, aos seus trabalhos, não obstante, certamente, os seus filhos ainda estarem em férias e, de certa forma, embora os pais regressem para os seus afazeres normais, depois deste período de descanso, a verdade é que, tendo os filhos ainda em férias, de certa forma, ainda estamos num outro registro, que só mudará certamente para todos nós em setembro, quando se iniciarem grande parte das atividades. Aqueles que trabalham voltam ao seu trabalho em plenitude, já com digamos assim, com outro empenho, com os colegas todos de regresso, os alunos regressam às suas aulas para o primeiro, segundo, terceiro ciclo e também para as universidades. Há muitos que irão entrar também pela primeira vez na universidade, mas a verdade é que ainda estamos assim em modo de férias. E não obstante estar em modo de férias, o nosso coração, enquanto cristãos, deve também estar centrado em Deus. Não devemos deixar Deus de parte, mesmo que partamos para um tempo de descanso, em qualquer, deixando as nossas casas, ainda que tenhamos regressado a elas e ao fim de semana ainda aproveitemos algum do tempo para ir à praia, para passear. A verdade é que Deus tem que ter lugar em tudo isso. Deve ter lugar também nos nossos passeios, nas nossas visitas, procurando também, exatamente, que possamos, ao sábado à tarde, domingo, ou se participar na Eucaristia, estarmos decididos também a sentarmos com esta grande família que está espalhada por todo o mundo. Depois, quando nos sentamos numa paróquia, quando vamos a uma paróquia que não é nossa e nos sentamos ao lado de pessoas desconhecidas, a verdade é que eles, de facto, são nossos irmãos em Cristo, e estamos a celebrar exatamente a mesma fé. Às vezes, as férias fazem às vezes com que alguns cristãos, de facto, se afastem um pouco da sua vida normal, do seu plano de vida, que é marcado certamente para grande parte de todos nós, com oração particular, oração também se calhar em família, possivelmente, leitura espiritual e participação na Eucaristia de forma particular, como dizia, na participação da missa ao domingo. Ora, eu agora estou mais concretamente nas penhas da saúde, infelizmente este ano e agora há poucas semanas, depois vimos
os incêndios, o sofrimento das pessoas, pois estou aqui num encontro que se chama Verão Diferente. E o Verão Diferente deste ano, estamos aí nas 30 famílias que estão aqui. E o nome já indica tudo, é um verão diferente. E poderíamos pensar que este verão diferente talvez seja um verão igual a tantos outros portugueses e se calhar tantos cristãos que partem para os Algarves e que ali descansam até do Senhor. Não, pois olha, aqui temos um bom exemplo, temos aqui um bom exemplo de como, mesmo em período de férias, a nossa proximidade com Deus, o nosso amor a Deus permanece, digamos assim, ativo. Nestes dias, pois, com estas famílias, temos tudo. Temos tempo para divertimento, praias fluviais, visita a lugares históricos, visita a alguns núcleos museológicos, os mais novos têm atividades, há também formação para os pais e entre tudo estas atividades, todos os dias há espaço para Deus. É por isso que está sempre um padre com estas famílias e a presença do padre não é meramente, digamos assim, decorativa. Todos os dias estas famílias participam na Eucaristia, todos os dias há confissões, porque é necessário também prepararmos também a nosso interior para receber o Senhor e depois todos os dias a Eucaristia. Talvez alguns fiquem admirados, bem, mas será que com a missa todos os dias dá para descansar, para nos divertirmos? Há tempo para tudo e tem que haver tempo para Deus. E aqui, neste verão diferente, depois temos todos os dias Eucaristia e a capela das Penhas da Saúde está sempre aberta de manhã e à tarde e às vezes até noutros períodos do dia para que estas famílias, dos mais pequenos aos mais adultos, possam de facto rezar, possam se reconciliar e possam celebrar a Eucaristia. Talvez pareça que isto venha assim um pouco a despropósito neste momento dos reuniões com Jesus, mas a verdade é que o Evangelho de hoje é de facto um convite que o Senhor faz para as bodas. E há aqueles que de facto tudo está preparado, mas há aqueles que não aceitam, têm outras ocupações, outras prioridades. E às vezes é isso que acontece. Há prioridades que se propõem a Deus para algumas pessoas. E depois o Senhor manda chamar outros estranhos, outros estrangeiros, outros que, digamos assim, não faziam parte daqueles que habitualmente conviviam com o Senhor, e esses de facto o aceitam. E quando quando o rei entra para o banquete, nota exatamente que no meio daqueles convidados, digamos assim, de última hora, que aceitaram o convite, está alguém que não está vestido com o traje nupcial e é posto fora porque não está preparado, não está em condições para aquele momento, para aquele banquete, e é lançado fora. E é nesse sentido que eu hoje também queria exatamente sublinhar aqui o aspecto, além da Eucaristia que estas famílias têm todos os dias, a confissão que se pode fazer de manhã ou antes e depois da Eucaristia. Porque é aí que nós mudamos o traje, por assim dizer. É aí que nós deixamos o homem velho novamente, deixamos a nossa, digamos assim, desculpa esta imagem, a nossa roupa suja e branqueamos aquela que nos foi dada no dia do nosso batismo, exatamente, branqueamo-lo com a misericórdia, com o perdão de Deus. Com estas 30 famílias do verão diferente, para que sirva de certa forma de incentivo, são pessoas normais como qualquer um de nós, como qualquer família, mas que têm sempre presente o Senhor nas suas vidas e por isso a convidamos exatamente também a imitá-las. Dou-te graças, meu Deus, pelos meus propósitos, afetos e inspirações que me comunicastes nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.